Oi pessoal, é Dilson Brito Monteiro do Home Gym Recife para mais uma aula sobre como dar aula de mini gym. Bom, já falei sobre tema gerador e veio uma dúvida, Dilson, mas eu não quero fazer essa aula de tema gerador. Bom, o tema gerador, que é um tema que você escolhe para aula, só ajuda a contextualizar a aula, verdade? Mas você pode também fazer uma aula normal de ginástica que não tenha um tema gerador, que você escolha um tipo de concentração no final que seja só a leitura de uma história, por exemplo. Mas aí a gente vai partir agora para a estrutura da aula de mini gym, né? Na estrutura você pode usar escolher o conteúdo, mas você tem que estruturar a aula. Por exemplo, vou começar uma aula de mini gym, eu tenho que começar com aquecimento. Como é que se começa um aquecimento de uma aula de mini gym? Como toda aula de ginástica e exercício, a gente começa com uma corridinha, não é? E a corrida, geralmente no mini gym, é feita sob forma de circuito. Do mesmo jeito que tem circuito de exercício, circuito que a gente faz em academias de ginástica normal, existem os circuitos de mini gym. Essa é uma prática muito comum com as crianças, porque é um jeito de chamar a atenção e de fazer com que elas corram já visualizando o que vai ser trabalhado. Eu vou dar exemplo de alguns circuitos aqui, mostrar para vocês. Eu disse, mas eu não tenho material para fazer circuito. Gente, eu estou em casa, não estou? Eu posso fazer um circuito com almofadas, né? Boto uma almofada, outra almofada, vou pegar mais uma, né? E posso chamar meus alunos e dizer, pronto, no ginásio de ginástica seriam os bloquinhos, certo? Chamo meus alunos e digo, vocês vão saltar sobre os bloquinhos. Depois eu pego uma corda, coloco aqui a corda, equilibrar na corda, né? Sobre a corda. Isso é um circuito. Dependendo do local, não deixa de ser um circuito de aquecimento para as crianças, entenderam? Então, também não é assim, preciso ter todo o material. Notaram que vocês não precisam de todo o material de circuito. O circuito de movimento, principalmente de aquecimento de corrida, pode ser feito com os materiais que você tem à sua mão, ok? Pode usar bloquinhos, pode usar cordas, certo? Pode fazer corrida de estafeta, como você aprendeu em educação física, aquela corrida que vai de um lugar a outro, né? Pode fazer para pegar um objeto ou outro, até um brinquedo, bota lá os brinquedinhos e o aluno vai, corre até o brinquedo e volta, ele adora, principalmente os pequenininhos, para pegar o brinquedo e levar, entendeu? É uma opção de circuito. Mas se você está num local que tenha material, explore esse material. Por exemplo, tem um local que eu trabalho que tem materiais de ginástica artística. Pronto, vou começar a aula. Quero trabalhar, por exemplo, vou dar um exemplo. Geralmente a gente usa dois aparelhos por quê? Porque o solo está sempre usado. Mas, por exemplo, vou pegar uma trave, certo? Para fazer meu circuito. Então, o circuito daquele dia, o conteúdo vai ser de equilíbrio na trave. E eu já vou começar a aula com o meu circuito utilizando solo e trave, certo? Então eu vou correr, vamos passar primeiro. Geralmente no mini gym, o que a gente faz é o seguinte, a gente faz aquela exploração dos materiais. O que é isso? É deixar o ambiente seguro. Por exemplo, se a travezinha for mais alta, coloca aquelas plataformas ou plinto de espuma do lado para que não haja acidente, mas deixar com que as crianças explorem, né? Passa primeiro andando pelo circuito, né? Caminhando, passa no solo, pode correr no solo, passa na trave de diversas maneiras de passar, né? De lado, explora todo o conteúdo de um lado, do outro, certo? Você pode mesclar, fez isso na trave? Pode, não pode, não tem nada que impeça. Você também colocar os blocos de
de obstáculo para que a criança saiu da trave, ela salta, obstáculo, volta para trás, entendeu? Aí foi de um lado, foi do outro, foi de frente, vai de costas, girou. O importante é que você explore tudo, saltou. Eles adoram esse tipo de atividade, entende? Que diferencia. Passou atrás, vamos dizer. Esse é um tipo de circuito, certo? Ai, disse, mas eu não tenho uma trave. Ah, que pena, não tem. Sem problema. Eles podem passar por cima de cordas. Ai, disse, eu não tenho cordas. Não tem problema. Tem linhas no chão. Passa uma linha, se você está no chão, ó. Até a linha do azulejo serve para trabalhar o equilíbrio. Então não existe desculpa para que você não faça um trabalho legal. Aí, outro tipo de circuito. Tem um circuito que eles amam muito, que é o circuito da barra e da rampinha. Vou mostrar para vocês aqui também. Se você não tem rampinha, você pode fazer isso que eu vou fazer agora. Ó. Pega o trampolim, pega um colchãozinho e aí, transformou na sua rampinha. Certo? Se você tem rampinha, melhor. Essa é uma das atividades mais pedidas pelo Minigym, certo? Que é o circuito com a rampinha e o solo, ou a rampinha e a barra. Ah, não tenho barra em casa. Não tenho barra no ginásio. Pega uma barra de cabo de vassoura, ó, que tu vai fazer a tua barrinha e passar uma atividade, ó. Passa por baixo, apoia em algum lugar, ó. Aqui em casa eu vou apoiar aqui no sofá. Passo por baixo, por cima da barra, por baixo, corro por trás, subo a rampinha, desço do outro lado. Passo por baixo, corro, volto, posso para ir e voltar. E agora eu vou descer a rampinha, certo? Dei a volta. Explora, né? Criança gosta muito de explorar os ambientes. No caso eu estou na barra, certo? Aí eu vou fazer, ó. Aí só a criança no começo só precisa passar pela barra, mas você tem que estar sempre atento aqui, certo? Passa correndo, é bom sempre ter. Para fazer esse barra e rampa, é legal quando tem um auxiliar, né? Um assistente técnico. Que aí um fica sempre na barra, tem sempre que estar segurando o punho da criança para se ela fosse pendurar. A dica é você mandar passar só por baixo da barra se a barra for alta, certo? E mesmo se ela for baixinha, não é legal nesse momento pendurar ainda, né? E volta. Então você explorou os ambientes em forma de circuito numa corrida de iniciação. Ah, ele já está aquecido? Não está aquecido. Primeiro, fez a corrida de iniciação, passa correndo no circuito. Aí vai ter aquela criança que diz, eu quero rolar. Dá uma paradinha, né? Faz o aquecimento adequado, uma no chão, põe na parede, outro aquecimento rápido. Pode voltar a fazer o circuito e faz, ó, passa na rampinha fazendo já o rolamento. Vai ter criança que vai dizer, não quero fazer rolamento. E vai bater o pé. Não é para forçar, gente. Se a rampinha dá para escorregar, deixa a criança passar escorregando, certo? O primeiro rolamento que você deve ensinar na rampinha quando tem criança resistente é o rolamento lateral. Deita de ladinho e rola lateral. Se tiver resistência até pro lateral, pede a ela para escorregar sentada primeiro. Certo? Tem que ter paciência. Não adianta forçar a criança a fazer uma atividade que ela não está preparada, que ela não tem o conhecimento, né? Não faz com naturalidade. Mas vai ter criança que na primeira passada pela rampa vai querer rolar, né? Ao contrário, existe. Até no primeiro dia de aula. Tem criança que já chega, já sobe na rampa e já prepara para rolar. Isso também tem, por isso que eu disse, tem que ter alguém do lado para saber como lidar com essas crianças que já chegam fazendo movimentos, o que é muito bom, não é? Então eu fiz, ó,
um circuito, mostrei para vocês, um circuito de trave e solo, fiz circuito de saltos, que pode ser usado o que você tiver, né? Ou pode usar um plinto de espuma e depois sequenciar. Também tem isso. Muitas vezes quando eu faço essa sequência, vamos fazer uma sequência agora de salto, certo? A gente já mostrou trave e solo, rampinha e barra. Vejam bem que eu estou sempre usando 2 aparelhos, mas geralmente o solo está entre os 2, não é? Porque como é base, então, ó, aquele exercício que a gente fez há pouco, desse circuito aqui, ó, ele pode se transformar num circuito que vai acabar num salto, né? Na abordagem, um trampolim e o salto. Por quê? Vamos ver. Faço um circuito, ou já é outro tipo de circuito de aquecimento, circuito de salto. Vou passar pelo trampolim, fazer os meus saltitos entre as partes do plinto. Geralmente a gente usa as partes do plinto de espuma, os pequenininhos. Então vamos fazer a corrida, certo? Correu, saltou, saltou. Aí o que é que faz? Aí na segunda corrida eu já aumento a altura de um. E se eu tiver outra parte, a altura do outro. Ok? Você veja que vai aumentando a dificuldade gradativamente. Saltei e vou, ó. Ó, ó. Vai ter criança que salta com facilidade. Vai ter criança mais novinha que não salta. Então, sempre dá opções. E ajuda, né? Fica do lado, porque mesmo que não sabe saltar, vai querer tentar. Dá a opção a quem não consegue saltar de vez, de pisar em cima e ir pro outro lado. Combinado? Fiz isso. Vou aumentar a dificuldade. Vamos aumentar mais um aqui. Isso já é um circuito de aquecimento, certo? Vou e vou. Ok? Venho pra cá. E aí, ó, vai chegar uma altura que a gente vai transportar pra cá. Ok? Trouxe pra cá e já vou chegando, nesse caso, no conteúdo da aula, que é o salto. Ou salta de vez ou pisa em cima. Não é isso? Vai começar a aula de salto, você já saiu da corridinha. Aí, nesse momento, entre esses 2 momentos, você vai dar a parada e o aquecimento necessário. Mas veja que num circuito de aquecimento, você já está chegando no conteúdo do aparelho específico da aula. Entenderam? Dessa maneira que funciona os circuitos. Ai, Dilce, mas eu não tenho material nenhum, não tenho almofada, não tenho nada. Certo? Não tem nada. E nada lhe impede de fazer uma corrida sem nada, né? Ou uma passagem de execução de movimentos, ou simplesmente uma brincadeira de corrida. Crianças na cidade adoram brincar de pega, então no seu aquecimento você pode brincar de pega ginástica, que faz uma posição de ginástica, pega congelou, pega macaco, se tiver um lugar adequado e seguro, pega congelou americano, aquele de baixo, passa por baixo das pernas, pode fazer inúmeros tipos de corrida, certo? De músicas de corrida, brincadeiras de estátua. Então o aquecimento, se você não tem circuito, faz esses tipos variados de corrida, de dinâmica de corrida, de brincadeiras populares, e você pode fazer um circuito normal de movimento. Pode te deixar, ó, quando você chegar aqui, você vai ter que tocar no chão e subir. Marca lá no chão o local para a criança ir. Aí vai, nesse lugar aqui você tem que pular para frente e para trás. Certo. Quando continua a corrida e marca o lugar no chão. Pô, marcar o lugar no chão todo mundo pode. Nesse local você vai fazer polichinelo. Criança gosta dessas coisas, né? Nos pequenininhos não pode espalhar tanto movimento que eles não decoram.
Vamos usar, por exemplo, os 4 cantos da sala, né? Aqui você bota, aqui tem que tocar a mãozinha no chão. Aqui você tem que fazer a corrida pra frente, um pulinho pra frente e pra trás. Aqui o polichinelo. E aqui a pranchinha, né? A mãozinha, a pranchinha ou outro movimento que você queira. Entenderam direitinho? Isso é a parte de aquecimento. Agora, se também tem a opção de você continuar um circuito, fazer um circuito como eu fiz, com as suas próprias ferramentas, como eu disse. Vai por cima da linha, volta por saltando linhas também. Faz aquele mesmo processo que eu fiz, mas sendo que você prepara o local. Você pode desenhar, você pode indicar, pode botar uma corda, se tiver, se não tiver corda, usa a fixação do chão, certo? Dá para fazer circuitos com você delimitando locais, espaços e o que fazer em determinado espaço. Entendeu? Acho que sim, né? Foi bem claro. Então, essa é a parte do aquecimento de corrida. No mini gym, realmente, eu uso muito os circuitos de aquecimento que eu mostrei para vocês. Fora esses, eu uso o aquecimento com bambolês também. Vários bambolês, arcos, né, da ginástica. Mas vocês sabem que na ginástica o bambolê é chamado de arco, não é? Na ginástica rítmica, o arco é um dos aparelhos. Os aparelhos da ginástica rítmica são arco, corda, bola, massa e fitas, certo? São esses 5 aparelhos. Lembra que eu já expliquei na primeira aula, os de rítmica são nas mãos e os de ginástica artística a gente faz em cima deles, certo? Mas o mini gym é uma atividade de estimulação, então você pode lançar a mão de todos dos fundamentos da ginástica. Para quem não sabe, os fundamentos da ginástica são saltar, rolar, equilibrar, balancear e trepar, subir e descer. Toda vez na faculdade que fala para os meninos que um dos fundamentos da ginástica é trepar, tira a maior onda. Mas, gente, é o verbo que é utilizado para subir e descer, né? Balancear. Esses são os fundamentos da ginástica. E é em cima deles que a gente desenvolve a técnica do mini gym também. Porque é para dar o suporte para que essa criança cresça desenvolvendo habilidade para toda e qualquer ginástica que ela queira praticar. Então, ó, só no circuito de começo de aula a gente trabalhou equilíbrio, trabalhou saltos, trabalhou, o que mais? Saltar, equilibrar, trabalhou o rolar na rampinha, rolar, o balancear na barra. Então você vê a riqueza que é um circuito de aquecimento do mini gym. Você trabalha todos os fundamentos da ginástica só numa corrida de aquecimento. E primeiro eu aconselho assim, quando você faz o circuito, a passar nele lentamente primeiro, certo? Passa pelo circuito que você montou de maneira lenta, depois é que você faz a corrida no circuito, certo? Até porque quando for na trave vai ser mais devagar o trabalho de passar pela trave, certo? A não ser que seja essa travinha de chão, que eles adoram passar correndo. Mas aí tem que tomar todo um cuidado para que não haja acidentes. Então vejam, vocês sabem que podem trabalhar, que o que se deve trabalhar numa aula de mini gym são sempre baseados nos fundamentos da ginástica. A gente falou agora sobre os circuitos de aquecimento de corrida, que são a parte que realmente as crianças desenvolvem. Lembra de, além de trabalhar os fundamentos da ginástica, também trabalhar a questão de tempo e espaço da criança, certo? Porque você tem que fazer, com que ela sinta seu corpo em todas as possibilidades que existem. Ou seja, passar por baixo do local, passar por cima de um local. Crianças de 1 a 5 anos trabalham isso até nas aulas da escola. Traz dentro e fora. A gente usa muito também os bambolês. Então, é como uma aula, a aula de mini gym é você oferecer à criança a motricidade da psicomotricidade,
mas atrelados aos fundamentos da ginástica e mais um empurrãozinho na função cognitiva infantil, para que ela desenvolva como o seu potencial geral. Porque como são pequenininhos, a gente não pode trabalhar como trabalha com os meninos maiores, separando, né? A gente tem que somar. Então essa soma de conteúdos, essa soma de, vamos dizer, de métodos de ensino é que tornam a atividade super rica e muito importante. Já tive casos de alunos que tinham problemas de socialização, de fala, comprometimento motor e corrigiu com as aulas de mini-gym. E assim, eu fiquei muito grata porque a mãe era uma mãe que agradecia demais, que via o desenvolvimento da filha e que vinha até mim dar sempre o feedback dela. Dizer, poxa, ela tá tão melhor, ela já não bate nos coleguinhas, ela já consegue falar melhor. Até o desenvolvimento da fala da criança melhorou, pelo fato da gente trabalhar também em outros idiomas. Não é que aí a criança vê que aquela língua dela não é tão difícil, que existem outras que ela também ainda tem para aprender. Isso você possibilita também nas aulas, quando você usa, às vezes até só um estalo, um empurrãozinho em outra língua, um stop, um come on, let's go, né? Você só falando comandos em outro idioma, venga-te, para-te, até só comando em inglês, espanhol ou o idioma que mais que você tiver, você já está fazendo com que dispare essa parte do cérebro do idioma da criança e torna ela uma criança mais perceptiva e mais esforçada no seu próprio idioma. Bom, aqui a gente falou hoje sobre o aquecimento em forma de circuito ou não, mas que começa com uma corrida. E no próxima aula, o conteúdo vai ser depois desse aquecimento, o que é que a gente faz? Aí a gente vai fazer a parte da flexibilidade. Lembra, sempre contextualizada, sempre atrelada. Você viu que no circuito, eu não falei tanto em cores também, não se prenda ao tema gerador não, como eu disse. Pode fazer uma aula inteira sem tema gerador. E no final, você viu uma história. Por exemplo, se eu fiz uma aula sem tema nenhum, mas a próxima aula eu quero fazer uma aula sobre animais, vamos dizer. É um exemplo, certo? Quero fazer uma aula sobre animais. Então eu acabo a minha aula lendo um texto a respeito de animais. Isso convém. Não precisa ter tido um tema gerador. Você fez esse aquecimento de circuito, você pode ou não usar um dos temas geradores no seu circuito, né? Você pode deixar na corrida, ser uma corrida de números, já vocês devem conhecer corrida de números, eu vou também gravar para vocês tipos de corrida, exercícios de corrida, certo? Pode ou não, você pode fazer, tipo eu mostrei aqui, os circuitos, usando os fundamentos, fazer uma aula só de fundamentos da ginástica, né? Trabalhar, mostrar os aparelhos da ginástica, aparelho atrás, um aparelho da ginástica artística feminina, mas os meninos do mini-gym também usam para aprender o equilíbrio, para melhorar o equilíbrio deles. É normal que se use. O salto, aí você está usando o trampolim, está usando o pico. Esses equipamentos são do salto sobre a mesa. Tudo isso as crianças absorvem, né? Você pode fazer. E fazer o que eu disse, no final uma história e conta. Bom, mas isso era para falar só de aquecimento, mas é que eu gosto de, por exemplo, hoje eu falei de aquecimento e falei mais da parte de conteúdo gímico. E pode acontecer na sua aula, de só ter o conteúdo gímico no final, na hora da concentração. Sempre no final de uma aula, você tem que puxar o começo da outra. Por isso que eu falei, né? Eu fiz esse aquecimento de circuito, mas na outra aula eu não quero.
eu quero fazer uma brincadeira de imitando os animais. Então eu acabo essa aula com o tema gerador da outra, se essa não teve tema gerador. Ou se o tema gerador foi ginástica e eu quero outro. Entenderam? Bom, assim eu vou explicando como norteiam, como tudo é norteado no mini-gym, certo? Desde o aquecimento até a finalização e o começo do outro aquecimento. Para isso a gente precisa ter o planejamento. Também vamos ter uma aula só sobre o planejamento. E aos pouquinhos eu vou também dizendo para vocês, como eu disse hoje, como é feito esse planejamento. Combinado? Até a próxima!